Oi, oi! Você acaba de adquirir lá no site da Lid os gabaritos para decinte. Você pode usar tanto na decinte rosa, tanto na decinte verde. Lembrando que a rosa fura quadrado e a verde fura redondo, mas as duas são passo 2 por 1, tá? E eu vou te ensinar como é que a gente vai estar utilizando. Dentro da embalagem, você tem esse card explicativo com todos os tamanhos. É muito importante que você obedeça, né, a questão dos furos, porque se você mexer em mais ou menos, você vai perder a centralização, ok? Agora a gente vai furar um miolo A5 e uma capa, a gente vai furar de 22 e de 21,5. Tem os dois gabaritos no kit, tá bom? Então, para furar o miolo A5, você vai olhar lá no seu cardzinho. A decinte, ela só tem 12, então você não vai conseguir furar 14. Então, a gente vai colocar 7 furos, 7 pinos acionados. Vou puxar a minha régua, vou encaixar o meu gabarito aqui ao lado e vou fechar bem rente. Não deixe espaços, porque isso pode vir a afetar a centralização da sua furação. Colocado aqui, você vai trabalhar na altura de 21, que é o que manda lá o card. Você vai encaixar a folha, vai colocar alinhada a régua e vai furar. Furamos 7 furos. Você vai virar a sua folha, vai encaixar novamente na sua decinte e vai furar. E com isso a gente tem 14 furos. Para furar a capa de 22, ele diz que é pra gente usar o gabarito de 14 milímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que tirar e vou encaixar o de 14 e fechar a minha régua. E vou fazer a mesma coisa. Vou encaixar a minha capa, vou furar. Esse é um papelão de 1,9 e ela fura perfeitamente, tá? E vou fazer aqui o restante. E se eu pegar aqui, ele está centralizado, tanto de um lado, tanto do outro. Para eu furar a capa de 21,5, eu abro aqui, tiro o que eu estava usando e coloco de 11. E vou fazer a mesma coisa. Vou furar de um lado e vou furar do outro lado. E eu tenho, então aqui, a gente tem a furação do A5. Para furar o blocão A5, nós vamos fazer o miolo 14,8, o furo é sempre em cima. E a capa tem 16. Vou colocar 10 pinos acionados, porque eu tenho 10 furos aqui. Então, eu coloco 10 pinos acionados. Para o miolo, eu coloco a régua de 4,5 milímetros. Coloco ela aqui, fecho e faço o furo da minha folha. Terminei de fazer, vou tirar o meu gabarito de 4,5 e vou colocar o meu gabarito de 11 milímetros. Venho aqui. E faço a furação. E eu tenho o meu blocão furado. Para fazer um bloco A6, aonde o meu miolo é 10,5 e a minha capa é com 11, eu vou furar aqui em cima. Para furar o miolo, eu tenho que me atentar que são 7 furos. Então, eu vou acionar somente 7 pinos. Aqui, eu não tenho régua para furar o miolo. Por quê? Eu vou fechar a minha régua e vou dar um teque pro lado. Se você perceber, conforme você vai puxando, você vai sentindo ela pulando. Então, para furar o miolo, você vai fazer uma vez. Pronto, todas elas têm isso. Você vai vir aqui e vai furar o seu miolinho e ele fica do mesmo tamanho, tanto de um lado, tanto do outro. Para fazer a capa, você vai usar o gabarito de 4,5 milímetros. Você vai abrir, vai encaixá-la aqui, vai colocar a sua capa bem encostadinha aqui na régua e vai furar. E a gente tem o nosso bloquinho furado e centralizado.
Calendário A6, a gente costuma furar ele aqui nessa lateral, aonde o tamanho da folha é 14,8 e a capa é 15,5. A gente vai trabalhar com 10 furos. Então, eu vou acionar aqui 10 pinos da máquina. Para furar o miolo, eu vou colocar minha régua de 4,5 milímetros. Vou encostar ela aqui, ó. Tem que sempre verificar se tá muito bem encostadinha. E vou furar o nosso miolo. Para fazer a capa, eu vou trocar e vou colocar o de 8,2. Lembrando que todas essas medidas você tem no cardzinho aí, tá? É só para te ensinar a como usá-los. Lembre-se sempre de trocar. Se você usar errado, vai furar errado. Ó, miolo e capa do calendário. Vamos furar o miolo universitário. O miolo tem 26 e a capa tem 27. Pra gente furar 18 furos, eu vou colocar 9 pinos acionados, tá? Do 10, 11 e o 12 eu vou estar puxado. Para furar o miolo, eu vou colocar o gabarito de 8 milímetros. Vou furar de um lado, vou virar a folha e furar novamente. 9 mais 9, 18. Então, eu tenho 18 furos. Vou colocar o gabarito de 14. Vou encostar aqui e vou furar de um lado, virei, furo do outro lado. A furação certinha do miolo e da capa. Vamos furar o miolo pocket, que é 14,8, e a capa 15,5. Ele diz pra gente furar com 10 furos, então vou acionar 10 pinos. Para furar o miolo, eu vou pegar a minha régua de 4,5, vou encaixar o miolo e vou furar, assim. Para fazer a capa, ele pede para eu usar, ele, quando eu falo, é o guiazinho, 8,2. Venho aqui, furo a minha capa. E a gente tem a furação toda certinha. Esse é o tamanho quadradinho, onde o miolo é 18 por 18 e a capa é 19 por 19. Aqui a gente vai colocar os 12 furos acionados, todos eles. Para furar o miolo, a gente vai usar a régua de 7,8. Vou vir aqui e vou encaixar a minha folha. Assim. Na hora de você furar a sua capa, você vai encaixar o gabarito de 13,1. Se você achar que tá muito duro arriar os 12 furos, você vem aqui, puxa alguns pinos, abaixa, sem tirar do lugar, você abaixa o restante, ok? E a gente tem capa e miolo furados com o espaçamento correto. Agora, a gente vai furar o colegial, aonde o miolo tem 23 centímetros e a capa tem 24 centímetros. Nesse caso aqui, são 16 furos. Então, nós vamos acionar apenas 8. Colocar o gabarito de 6 milímetros. Vamos encaixar a folha e viramos para fazer os outros 8 furos. Para furar a capa, a gente vai colocar a régua de 12 milímetros. Furo a capa, viro e furo novamente. E a gente tem um produto prontinho, todinho, direitinho, bonitinho, para você colocar aí no seu ateliê. E a gente tem um mini calendário, onde o miolo é com 9 centímetros e a capa é com 9,5 centímetros. Ele tem 6 furos, então eu vou deixar acionado 6 furos. Para furar o miolo, não tem régua, é só você encostar a sua régua aqui e furar com 6 furos. Para a capa, você vai colocar, vai encostar e vai colocar a sua capa aqui alinhada
e vai furar. Mas e aí você pegou uma encomenda onde você tem um tamanho personalizado que você não tem a régua, tá? Então, o que que você vai fazer? Você tem que achar o meio do seu papel. Você vai dobrar o seu papel ao meio. E você vai ver quantos furos vão caber aqui, tá? Você vai vir aqui na sua máquina e vai colocar ela aqui. E a gente percebe que 8 furos dá pra gente fazer aqui tranquilamente. Então, se eu tenho 8 furos, eu tenho que centralizar ela no meio entre o 4 e o 5. Então, eu vou centralizar e vou alinhar a minha régua aqui. E vou medir o espaçamento que tá aqui e vou fazer uma reguinha de cartão cinza. Tem, só um modelo. Então, você faz uma altura aqui de 5 centímetros pra caber ela aqui, ó. E você vai tirar a medida que ficar pro seu miolinho ficar centralizado. E vai fazer um gabarito para o tamanho personalizado que você quer fazer. Para você fazer a medida da capa, a gente não consegue achar o meio aqui, né? Então, você vai pegar uma folha, vai colocá-la bem centralizada aqui, ó, bem alinhada. Vai dobrar ela do outro lado, bem retinha. E vai dobrar ao meio. Então, aqui, eu tenho o meio do meu papelão para eu achar a furação. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui, vou colocar centralizado lá, onde eu vejo que é o meio dos meus furos, vou medir o espaçamento que dá aqui e vou fazer uma régua com um pedacinho de papelão e vou estar usando para essa medida. E sempre escreva, né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho miolo A5. Então, você vai colocar miolo e o tamanho que você quer fazer, certo? Espero que tenham gostado e até uma próxima.